Puxando para um outro tema, diversidade. Diversidade também é ponto de partida, não é ponto de chegada, né? É, total. É igual valores. Minha mãe fala muito, né, sobre valores universais, ética, sustentabilidade, etc, né? Essas coisas são ponto de partida, não pode ser ponto de chegada. Se é ponto de chegada, você vê aberrações, como eu já vi, por exemplo, de determinada empresa ter lá como meta ser 30% mais ética. Como assim? 30% mais Mais ética. ética, era um indicador. Como assim? Né? Ou atrocidades, assim, por exemplo, paz. Né? Paz é um valor universal. Paz é ponto de partida, não pode ser ponto de chegada. Como ponto de chegada, em nome da paz, em busca da paz, eu mato todo mundo aqui, ó. Mas é pela Vai paz, ficar entendeu? tranquilinho o ambiente. Exatamente. Então, se você inverte alguns fatores, faz toda a diferença em como aquilo ali vai ser entendido, executado, enfim, acreditado e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que ainda mais assim, em tempos de tantas discussões sobre ESG, diversidade e inclusão, parará, essas coisas têm que ser ponto de partida. Se você botar como ponto de chegada, né, vira os washes da vida, né? Os greenwash. Eu finjo que faço, você finge que acredita e a gente finge que chega lá. Né, assim. O que é diversidade para você? Eu acho que quando você abraça as diferenças, você não tenta fazer elas serem iguais. Ou seja, é tratar os diferentes como diferentes, não no sentido de começar a criar 500 exceções, não é isso, mas você entender necessidades, você entender características, você entender olhares, experiências e tratar essas coisas todas de uma forma positiva e não de uma forma que aquilo ali vira um defeito, sabe, da pessoa, assim, você tem um problema porque você é assim. Não, essa é uma característica sua e a gente precisa entender isso e considerar isso daí. Não sei bem explicar, mas assim, para mim diversidade é isso, você conseguir colocar diferentes olhares, diferentes opiniões, diferentes características, diferentes regiões, diferentes histórias, diferentes experiências e isso ser positivo e não um problema. Vou trazer um caso concreto. Alguns, vai. Magazine Luiza. Quando ele fez a iniciativa dele de aumentar a diversidade e de trazer... Acho que tinha algumas vagas afirmativas, trazer pessoas negras, etc e tal. Beleza. Há ali um reconhecimento de que brotou-se um ambiente que não era diverso, que não aceitavam pessoas negras, que não aceitavam mulheres, etc e tal. E aí, por isso, você faz um movimento para tentar corrigir essa rota. Do ponto de vista ético, louvável. A gente tem que melhorar como sociedade, porque a gente sabe, né, se não tem um negro numa determinada situação, por que ele não chegou até ali, né? Os pontos de partida são muito diferentes. Uhum. A gente vive... Por exemplo, eu fui um cara que fiz escola estadual, trabalhei no McDonald's, ganhava R$1,50 lá com 16, 17 anos e tal. Fui office boy, depois eu consegui uma oportunidade numa agência, que eu li os jornais, fazia o clipping na mão. Mas eu fiz uma faculdade, meu pai pôde pagar uma faculdade para mim. Tive algumas dificuldades por conta do lugar que eu vim e alguns benefícios. Eu tive alguns pequenos privilégios, não todos os privilégios, mas fazer uma faculdade já é um privilégio. Uhum. Eu pegava ônibus, mas eu não pegava 3 horas de ônibus. Uhum. Eu pegava ônibus, mas não 3 horas. Isso muda muito. Então não é só igualar pegar ônibus com pegar ônibus. Essa falta de sensibilidade, ela acontece no mercado de trabalho por parte de vários empreendedores e gestores e diretores que acham que isso não faz o menor sentido. Isso é uma coisa. Como as questões, por exemplo, ontem eu estava num debate com um cara na internet sobre saúde mental, etc e tal. Eu não conheço ninguém que não esteja com problema de saúde mental.
Não conheço. A gente pode até ter essa conversa, depois você me conta como é que você tá. Mas eu não conheço ninguém 100%. Eu tive essa conversa com o meu time também, porque todo mundo me perguntando, né, e tal, e com demandas pontuais. Eu falei, gente, tá todo mundo zoado da cabeça. E eu, inclusive. Mas alguns têm algumas ferramentas para buscar ajudas e outros não. Então, a empatia é você compreender isso. Porque as pessoas são vítimas de algumas situações. O vitimismo, que é completamente diferente de ser vítima, é quando a pessoa se apropria de um determinado problema, aumenta ele e usa ele para não fazer ou como desculpa. Então, é muito importante explicar a diferença conceitual das duas coisas. A empresa tem uma determinada cultura e a minha diversidade chega a um determinado alcance, mas nem toda diversidade a gente consegue absorver lá dentro, por N questões. Por exemplo, vamos para um problema real. Formação técnica. A IDB é uma empresa pequena. Se eu quiser, de fato, ser uma empresa diversa, eu vou ter que pegar uma pessoa, treinar essa pessoa, vou ter que entender que todos os processos vão ser atrasados porque aquela pessoa não sabe. Às vezes vem com hábitos. O tema diversidade é um tema que precisa ser discutido sem máscaras. Porque é muito bonito a gente falar que não, porque tem os preconceitos idiotas e óbvios. Como que você vê essa discussão mais profunda? É polêmico isso, né? É polêmico porque não é um assunto que tem uma solução. Então faça isso, né? Uhum. Tem muita coisa envolvida e muitas vezes, assim, as coisas que estão sendo discutidas, elas estão aqui na superfície, né? O que está por baixo disso aqui é um negócio que, assim, quase que não tem fim. E aí, para você resolver... Como que você resolve uma coisa dessa? Então, não é um assunto simples e, por consequência, não tem uma solução simples. É um monte de coisa para fazer. Um monte de desafios, né? E eu acho que um deles é assim, quando a gente fala, né, assim, de diversidade, inclusão, etc. Uma coisa é você falar, agora em termos assim, beleza, então como empresa o que nós vamos fazer, né? O que vem depois dessa frase, sei lá, para o Work Hub, que é desse tamanho, vai ter um conjunto de coisas. Para a EDB, que é desse tamanho, vai ter outro conjunto de coisas. Para, sei lá, para uma Ambev da vida, que é daquele tamanho, vai ter outro conjunto de coisas. Então, não dá para esperar que todas as empresas façam as mesmas coisas, como ação. Como propósito, como direcionador, como ponto de partida, a gente super pode estar alinhado e tá todo mundo indo na mesma direção. Agora, como eu vou fazer essas coisas? Não tem como. Vai ser diferente entre as empresas. Exemplo, assim, sei lá, a gente é uma empresa pequena. Work Hub é pequena, DB é pequena, você abre uma vaga, é o que você acabou de falar. Assim, infelizmente, não tem como eu ter um programa de formação de pessoa nessa área, sei lá, desenvolvimento, né, de TI. Formar, para ensinar, para não sei o que, para daí chegar, começar a entrar no time, ter tarefas mais básicas para ela conseguir se desenvolver, pá. Aí, então, ela virou uma pessoa, sei lá, júnior, plena, tal, no time. Infelizmente... Assim, a realidade é essa, como empresa pequena, eu não tenho nem esse tempo, nem esse dinheiro. Tá bom, então eu não posso trabalhar a diversidade? Eu não posso trabalhar em coisa? Super posso. Com outras coisas, com essa especificamente não, mas com outras eu posso. E aí qualquer empresa pode pensar em coisas que vêm aqui da superfície até coisas mais... mais complexas, né, de se resolver. Mas eu acho que, assim, primeira coisa que eu vejo, assim... De novo, né? Tem que ser um ponto de partida. Então, é a partir daqui que nós vamos pensar as coisas. Então, assim, a gente quer um time diverso? A gente quer. Então, vamos ter gente do Brasil inteiro? Vamos. O que significa isso? Eventualmente, eu ter até fuso horário na hora de trabalho, durante o período de trabalho. Então, tá bom, como é que eu vou lidar com isso aqui? Se eu marcar uma reunião, sei lá, 8 horas da manhã, de repente, para a pessoa é 7 da manhã. E daí? Só que assim, eu tenho uma rotina que nos últimos 1000 anos eu faço essa reunião às 8 horas da manhã. Tá bom, mas você quis fazer um time diverso e a diversidade que você está trabalhando inclui geografia. Então, muda a reunião.
Não é faz a pessoa aparecer aqui 6:30 da manhã, entendeu? Por causa do fuso horário dela. É por isso, é ponto de partida, não de chegada. Então, algumas decisões que você toma antes vão ditar um pouco de como que você vai fazer as coisas depois, né?